Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Ele é Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Justiça. Vamos lá então, doutor Roberto Liviano. Passamos pelas eleições municipais, ainda faltam Amapá, mas tivemos uma característica muito significativa nessas eleições. Votos nulos e brancos. Teve cidade, por exemplo, que a abstenção também foi maior até do que os votantes. É verdade. É importante destacar esse tipo de coisa, porque naturalmente o objetivo de uma eleição é você fazer as escolhas que são necessárias para que nós tenhamos a renovação da nossa representação política. Nessas eleições, inclusive com um pequeno atraso que nós tivemos em decorrência da pandemia, nós tínhamos que escolher os prefeitos e vereadores, né? Quase 6 mil prefeitos, quase 60 mil vereadores das nossas cidades. E é nelas que nós vivemos. É nelas que acontece a vida das pessoas, não é? Então, esses prefeitos foram escolhidos ao final deste processo todo, a representação para a Câmara dos Vereadores foi escolhida ao final desse processo todo, mas como você acaba de destacar, em várias cidades, o número de abstenções, ou seja, o número de pessoas que não compareceu às urnas é superior ao número de votos que o vencedor recebeu. Isso não é algo desimportante, né? Assim como chama atenção o fato de que nós tivemos nas 27 capitais apenas uma mulher. Em Palmas, no Tocantins, aliás, nós tivemos uma representação política ainda pequena das mulheres. Apenas 12% das mulheres foram eleitas para serem prefeitas das cidades, enquanto que nas câmaras municipais em torno de 16%. São dados que chamam a atenção. Agora, esse dos brancos e nulos, se nós olharmos as últimas eleições, olhando uma reta, olhando a evolução desses números, traçando uma reta nos últimos anos para cá, nós tivemos uma soma, conforme matéria publicada no UOL de ontem, somando abstenções, votos brancos e votos nulos, da ordem de 38,4% nas eleições de 2020. Nas eleições passadas, esse número era da casa de 32,8%. Em 2004, esse número era de 21,7%. Ou seja, em 18 anos, nós podemos ter o dobro de votos brancos, nulos e abstenções, né? Nós tivemos cidades nessas eleições, como Cacequi, no Rio Grande do Sul, em que 50,48% dos eleitores compareceram às urnas para anular o voto. Em Ibirá, no interior de São Paulo, foram 43,36%. Em Lagoão, no Rio Grande do Sul, 39% dos eleitores foram às urnas para votar em branco. Em Segredo, no mesmo estado do Rio Grande do Sul, 36,35%. É necessário ter atenção com essas manifestações dos eleitores num contexto em que o voto é obrigatório. Então você você tem o voto obrigatório, obrigatoriamente o eleitor deve ir às urnas, e ele nessa condição, ele é chamado e uma fatia gigante, quase 40%, ou não vai, ou vota em branco, ou anula, né? E em 2004, essa fatia era de 21,7%. E a fatia se aproxima de 40%. É muito importante prestar atenção nisso e procurar entender as razões pelas quais isso acontece. É óbvio que, numa certa medida,
Em 2018, nós tivemos 32,8%, agora nós aumentamos um pouco, uma certa medida, nesta eleição. O fator pandemia, obviamente, pesou, sem dúvida. Mas nós sabemos, temos que ter senso de realidade, entender que nós não estamos neste patamar por conta da pandemia durante esses anos todos, que a pandemia é uma tragédia que se abateu sobre o mundo em 2020. Nós temos que ter os olhos abertos para a realidade de que a crise de representatividade política, ela se torna a cada dia mais aguda. A falta de fé nos valores democráticos, a angústia decorrente da corrupção por parte das pessoas, ela é cada vez mais viva, cada vez mais perceptível, né? As pessoas não se sentem estimuladas a participar dos pleitos das eleições, e isso é bastante sério, bastante grave, e precisa ser discutido seriamente. E uma maneira de enfrentar isso, a meu ver, absolutamente fundamental, uma ação concreta para lidar com isso, é uma demanda, e eu já falei disso muitas vezes nesse espaço, é a necessidade da reforma político-partidária. Nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma dos partidos. Quando a gente fala em voto distrital, nós falamos em aproximação entre eleitor e eleito. Esta situação tem relação direta com essa distância. Essa distância é corrosiva. Ela faz com que essa relação se torne ruim, faz com que as pessoas se distanciem da política. E esse distanciamento, cada vez mais, nos prejudica, não é? Então, é necessário não só percebermos que nós renovamos a nossa representação política, isso é importante para a sequência da nossa vida, sem sombra de dúvida, e nem tudo é ruim nessas escolhas. Os extremismos, de um modo geral, foram afastados nos critérios de escolha dos eleitores. A diversidade, ela avançou, né? Nós tivemos, já falei disso em semanas anteriores, a diversidade avançou em São Paulo, em Aracaju, em Belo Horizonte. Esse é um dado muito positivo, porque este mito de não abrir espaço para a diversidade, ele foi enfrentado, ele foi revisto. O eleitor recebeu de maneira diferente as candidaturas que representam esse segmento LGBTQI a mais. E isso é importante para que a sociedade seja representada de uma maneira mais plural, por negros, por mulheres. Portanto, aí nós temos uma vitalidade demonstrada da democracia representativa, não é? Mas essa somatória de votos brancos, votos nulos e ausentes, e você destacou cidades em que a abstenção é maior que o voto, são sinais claros de que a nossa democracia está doente, não é? Isso se percebe claramente. É necessário trabalhar isso para as próximas eleições. Não adianta chorar, lamuriar, é necessário trabalhar para que nas próximas eleições as coisas melhorem, né? Virar a página. Nós temos aí pela frente 2022, grandes eleições para a escolha de presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, e aprimorar o sistema. O edifício da cidadania é um edifício em constante construção. Está certo, doutor Roberto Liviano. Sobre essa questão da representação das mulheres e também dos negros, nós vemos o TSE com campanhas, até destinação de verbas para essas candidaturas, mas parece que isso não está funcionando muito bem ainda. Sérgio, eu entendo o seguinte: o TSE procura cumprir o seu papel, aliás, vem sendo conduzido por mãos íntegras e posicionamentos corajosos do ministro Barroso. Ele vem emitindo declarações necessárias, que são nortes importantes para o funcionamento da justiça eleitoral. Isso não se discute. No entanto, por mais que isto aconteça, ainda nós estamos muito longe do ideal.
as mulheres, do ponto de vista populacional, elas são a maioria no Brasil. No entanto, você percebe uma subrepresentação política no Senado, na Câmara, nas Assembleias Legislativas e agora, novamente, esse sinal é claro, nas câmaras municipais. Como eu disse, apenas uma mulher eleita em capitais, Cíntia Ribeiro, em Palmas, foi, aliás, reeleita, não é? E nada mais. Das 27, apenas uma mulher foi reeleita. Havia algumas em segundo turno, mas todas foram derrotadas, apenas Cíntia Ribeiro foi eleita. E isto está relacionado à cultura do machismo. As mulheres, como destacou o ministro Barroso, foram alvo de agressões físicas e morais nessa eleição graves? Foram, sim, mas a questão, esses resultados não decorrem apenas disso. Eu vejo grave situação ainda na destinação dos recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário. Não há transparência nesta distribuição. Não há. Os partidos não mostram à sociedade com clareza como esses recursos são distribuídos. E é necessário que eles sejam distribuídos de forma justa, democrática, transparente, que todo mundo enxergue quem está recebendo, por quê, qual o critério, qual a justiça, qual o sentido da distribuição desse dinheiro. Afinal de contas, nós estamos falando de dinheiro público. 2,7 bilhões de fundo eleitoral, mais 1 bilhão de fundo partidário. Como é que se manuseia esse dinheiro? O dinheiro é manuseado pelos chefes, pelos verdadeiros donos dos partidos, e contas não são prestadas adequadamente disto. Critérios objetivos e democráticos, válidos para todas as situações, não são colocados com clareza. Esse dinheiro se concentra em poucas figuras, os chamados amigos do rei. E as mulheres são prejudicadas. Como isso se faz, como isso acontece, não se tem clareza. A verdade é que os partidos, infelizmente, resistem à implantação de regras de integridade, programas de integridade, não se submetem a estas regras. Os partidos resistem à ideia das candidaturas independentes, que poderiam trazer um sopro de arejamento, uma nova energia para os partidos e, aliás, os faria melhorar, porque traria boa competição das opções independentes que existem em 90% dos países ocidentais democráticos. Então, é necessário que nós avancemos nessa agenda e nós respeitemos a necessidade do espaço político para as mulheres, que os partidos políticos se reposicionem nessa direção da integridade, do compliance, da accountability, de prestar contas e terem postura séria, correta, responsável, e com democracia intrapartidária que não existe. Isso ainda é lamentável, é triste. Não tivemos nenhum progresso nesse campo, nessas eleições, infelizmente. Doutor Roberto Oliviano, vamos para um outro assunto, devido até ao tempo. Para o FMI, crise da Covid pode levar a aumento da desigualdade nunca antes visto. Preocupante isso, né? Extremamente preocupante, e eu considero sempre extremamente relevante nós falarmos desse assunto aqui, nesse espaço. Nem todo mundo tem clareza sobre a gravidade do problema da desigualdade social, da desigualdade da distribuição da riqueza no Brasil. Sempre é importante lembrar isso. E agora nós estamos diante de um diagnóstico mundial, né? A pandemia, ela afetou o mundo e o Brasil afetado de maneira absolutamente grave, séria, significativa, não obstante alguns negacionistas de plantão que tentaram dizer em vários momentos que não houve seriedade, não houve gravidade. Nós não temos espaço para o negacionismo irresponsável. Nós precisamos ter os pés no chão, olhar para aquilo que está acontecendo e trabalhar com muita seriedade, com muito pragmatismo para a nossa realidade. Esse alerta que é feito é um alerta da maior importância,
humildade em receber essas informações, arregaçar as mangas e trabalhar. Porque nosso quadro já é gravíssimo, já é agudo, e nós não podemos perder essa referência de trabalhar para reverter essas desigualdades. Tem que ser sempre o nosso norte. Nós temos a 9ª economia do mundo, não sei até quando, porque há países cujas economias já sinalizam aí que vão ultrapassar o Brasil, já se fala que em breve seremos a 12ª, ainda somos a 9ª, segundo dados oficiais. No entanto, estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Isso é absolutamente devastador do ponto de vista social, né? Então, nós precisamos ter seriedade em relação a isso, nós precisamos estar conectados a estas avaliações e trabalhar nesta agenda como uma prioridade nacional. Não se trata de algo que não nos diz respeito diretamente como um país que produz muita riqueza e que distribui mal essa riqueza. Um país cujo problema social fundamental é a desigualdade. Então nós temos que ter esse alerta, porque se este é um impacto esperado a nível de mundo, sendo o Brasil um país em que tem neste um problema grave, as coisas podem ficar piores, né? E precisamos também ter bastante atenção, bastante cuidado, porque a OCDE, o GAFI e outros organismos multilaterais estão observando bastante aquilo que se passa aqui, pela relevância geopolítica que o Brasil tem em relação às nossas posturas. Me preocupa muito essa discussão que é travada hoje em relação à comissão que rediscute a lei de lavagem de dinheiro. Retrocessos em relação a isso podem repercutir de maneira deplorável para o Brasil em relação à sua imagem internacional. E podemos ter muito problema em obter financiamentos internacionais para a reconstrução do país no pós-pandemia em virtude desse retrocesso. Então, necessário muita atenção, muito pragmatismo, muita responsabilidade na tomada de posição em relação a esses temas, porque eles repercutem muito além da decisão jurídica, da decisão legislativa. A repercussão é social, a repercussão é internacional. Então, é necessário ter muita atenção, muito cuidado em relação a esses temas e senso de prioridade ao enfrentamento dessa agenda em relação à desigualdade social, que é um gravíssimo, o mais grave problema social do Brasil. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez e até a próxima terça-feira. Um abraço. Um grande abraço, um grande prazer, uma alegria estar com todos vocês. E mais uma vez o convite para que todos os ouvintes e seguidores nos acompanhem no Instagram, Não Aceito Corrupção e Roberto Liviano Oficial. Será uma alegria interagirmos, trocarmos ideias e conteúdos a respeito dessa agenda tão relevante para o progresso do país. Um grande abraço, até a próxima.